Bem-vindo ao nosso curso de Camada Física. Hoje vamos falar um pouquinho sobre sinais limitados pela largura de banda. Para isso, vamos recuperar a ideia de que o sinal elétrico ele pode ser analisado a partir de uma composição de somas de senos e cossenos, e que essas composições elas vão representar, na verdade, sinais componentes. E que quando eu somo todos esses sinais componentes, eu vou chegar num sinal resultante que ainda vai ter um formato de onda, que é o formato que eu gostaria que o meu sinal tivesse. Cada um desses sinais componentes, eles são múltiplos dos sinais originais e eles são harmônicas em relação ao sinal original. Eles têm frequências que são múltiplas da frequência original. Ótimo! Se já temos tudo isso em mãos, a gente já sabe como fazer a composição de um sinal com determinado formato de onda. Mas e os dados? Como é que a gente vai transmitir os dados considerando esses diferentes formatos de onda, né? Vamos primeiro aprender através de um exemplo. Pega lá então um símbolo ASCII qualquer, que é o símbolo B minúsculo, e digamos que a minha fonte geradora de informação quer transmitir esse símbolo. E esse símbolo ele vem nessa mensagem, que está esse trem de bits que está aqui do lado, que na verdade é um byte. Esse byte é a representação ASCII do B minúsculo. E esse byte ele vai estar ali representado por símbolos binários, e esses símbolos binários são 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ótimo. A partir deste byte, a gente quer transmitir esse byte e para o nosso destino, ele vai ter que receber exatamente esses bytes. Mas para isso ele vai usar o canal de comunicação, ele vai utilizar uma onda eletromagnética que vai estar sendo recebida pelo receptor, né? E o receptor vai depois encaminhar para o destino. Nesse caso, o nosso transmissor vai ter que codificar esse trem de bits para que ele volte a ser uma onda. Só que como é que eu vou transformar isso aqui num sinal analógico, numa onda que eu possa utilizar? Bom, a gente pode fazer isso de várias formas, tá? Mas vamos começar com a mais simples aqui. Vamos primeiro utilizar uma representação desse trem de bits por um sinal digital. Um sinal digital ele pode ser tão simples ou tão complexo quanto nós possamos imaginar. Um sinal digital, do jeito mais simples que nós podemos pensar, é um sinal digital com símbolos de sem tensão e tensão. Se eu tenho símbolos que são baseados em ausência de tensão ou presença de tensão, eu tenho símbolos zeros ou uns. Então, ausência de tensão é o bit 0, presença de tensão, bit 1. Se a gente montar esse sinal vai ficar com esta carinha que está aqui do lado. Esse aqui vai ser o formato dele. Como é que eu monto ele? Eu pego a quantidade de bits que eu tenho e eu divido pelo período do sinal que eu quero utilizar. Lembra que o período vai estar relacionado com a frequência? Eu posso, por exemplo, escolher uma frequência principal e essa frequência principal eu pego o período de um ciclo dela e divido esse período em 8 pedaços. Esses 8 pedaços vão resultar, então, neste sinal digital que está aqui do lado. 0, ausência de energia, e é o 0 binário, e o 1, presença de energia, é o símbolo 1 da nossa mensagem. Então a gente tem esse sinal digital aqui descrito. Ok, mas como é que a gente vai transmitir uma onda com este formato analógico através do nosso canal de comunicação? Sem segredos, né? Nós vamos utilizar a série de Fourier, entre outras técnicas. Vamos ficar só com a série de Fourier hoje. Lembra lá da nossa série de Fourier, né? Ela determina a nossa XT, que vai ser uma XT de energia, e essa XT é uma função de energia, e ela vai ser determinada a partir da equação das séries de Fourier, onde cada uma das minhas componentes da minha série de Fourier tem que ser determinadas. No caso, os componentes de amplitude senoidais são representados por AN, amplitude cossenoidal pelo BN e a nossa constante que vai ser representada lá como uma adição para cada um dos nossos sinais componentes. O que é importante a gente ter em mente aqui, tá? Tudo isso daqui precisa ser calculado. Como a gente não está fazendo processamento de sinais, eu já vou trazer para vocês o cálculo de cada um dessas nossas componentes de sinal.
Então, se vocês pegarem cada um dessas componentes e calcular ela para ela ter o formato de onda que tem aqui em cima, fazer um processamento desse sinal, nós vamos chegar a estas equações que vão representar cada uma das nossas componentes de amplitude do sinal. Na amplitude senoidal, nós vamos ter então essa definição aqui do lado, que vai ser 1 sobre πn vezes cosseno de πn sobre 4, menos cosseno de 3πn sobre 4, mais cosseno de 6πn sobre 4, menos cosseno de 7πn sobre 4. Nós conhecemos todos os termos que tem aqui, inclusive o termo ou o índice de composição do sinal, que é o n, né? Então, para cada um desses n componentes de sinal que nós vamos ter o cálculo dessa n para ele. Mesma coisa para o bn, que vai ser, no caso, a componente de amplitude cossenoidal, faz o cálculo e aí depois coloca lá na equação. A mesma coisa com a nossa constante. Substitui-se, então, o AN que a gente calculou e multiplica-se pelo seno de 2πfnt, conhecemos todos os termos. Pega-se o bn e multiplica pelo cosseno de 2πfnt, conhecemos todos os termos. E depois substitui aqui a constante na xt. Se a gente fosse fazer um programinha, tá? A gente poderia utilizar um programa para poder calcular várias componentes de sinal. E se fôssemos utilizar as várias componentes e vai somando elas, a gente vai ter diferentes formatos de onda. Então, eu fiz isso também e trouxe aqui para vocês. Então, dado o nosso sinal original lá em cima, com aquela xt definida, que o nosso sinal lógico está lá em cima, e várias componentes associadas, à esquerda eu coloquei para vocês o formato que a onda vai tomando, de acordo com as harmônicas que eu vou calculando, com as componentes de sinais, com as raias do sinal que eu vou calculando, tá? Para cada uma dessas raias que eu vou calculando, cada uma dessas harmônicas, cada uma das componentes de sinal, eu vou somando cada uma delas, e eu vou tendo aqueles formatinhos de onda que estão ali na esquerda. Se eu olhar para a direita eu coloquei para vocês a média da amplitude quadrática de cada um dos sinais componentes que nós estamos gerando. Para que eu coloquei isso? Para que a gente saiba quanto que cada uma dessas harmônicas, as componentes de sinais, está contribuindo para a energia final que eu vou precisar do meu sinal. Então, para eu transmitir esse sinal, eu vou precisar contemplar todos esses níveis de energia divididos das diferentes frequências. Lembra? A harmônica ela tem uma frequência que vai ser múltipla da frequência original. Então, dado uma frequência original, se eu pegar o nzinho e multiplicar por ela, eu vou ter a frequência resultante de cada uma dessas componentes de sinal. Se eu tivesse 50 componentes de sinal, eu teria o formato de onda muito próximo ao do sinal lógico. E aqui, apenas para que a gente possa ter um pouquinho mais de ideia de como é que esse sinal vai se formando, eu coloquei também aqui para 6 componentes e para 8 componentes. Então, 6 harmônicas, 8 harmônicas, depois 50 harmônicas. Claro, a gente pode ir fazendo isso até o infinito. Lembra que a somatória é de n até o infinito? Então, quanto mais eu somar componentes aqui, mais próximo daquele primeiro comportamento eu vou chegar. Certo? Legal. E o que significa isso, né? Significa que, dado um determinado período de tempo que está ali, que eu estou colocando aquele horizonte finito de tempo, eu vou transmitir o meu sinal e, na frequência, eu vou ter várias representações das componentes, das harmônicas que compõem esse sinal. Se eu for verificando todas as composições que eu vou verificar que o nosso espectro ele tem que ser fatiado para que eu possa conduzir a análise desse sinal. Vamos dizer que eu não limite o espectro, vamos dizer que eu deixei infinito. Significa que quando eu for analisar esse sinal, eu vou ter que analisar todas as infinitas componentes do sinal. Isso é minimamente impossível para um sistema, porque nós somos limitados em recursos. Se nós tivéssemos recursos infinitos, processamento de sinal infinito, está tudo certo. Mas não é o caso, nós temos recursos finitos. Se os recursos são finitos, eu não consigo ficar calculando componentes de sinais infinitas. Então eu tenho que limitar a quantidade do espectro que eu vou utilizar. No caso, eu vou limitar a partir da largura de banda. Tá? Então vai existir uma largura de banda, e essa largura de banda, ou ainda banda passante,
que vai ser a determinação do tamanho do meu canal de comunicação em termos de frequência. E isso vai ser medido em hertz e eu vou conseguir então fazer com que o meu sistema, a partir de uma conciliação ou de uma definição pré-determinada, como que ele vai analisar o sinal, porque ele sabe o tamanho da largura de banda do canal e ele sabe então quantas componentes vão caber dentro daquele sinal. Com isso determinado, eu consigo definir algumas propriedades interessantes em relação à nossa largura de banda. Ou seja, o meu sinal ele vai ser finito, ele vai ter uma quantidade de frequência pré-determinada e eu só vou analisar essa quantidade pré-determinada. E o que vai determinar a largura de banda no final das contas? Vai ser o próprio meio físico que está sendo utilizado. No caso, se eu pensar que uma largura de banda ela vai depender da construção do sinal, vai se depender inclusive também do que eu estou definindo como transmissor e receptor. Qual a tecnologia que eu estou utilizando e qual é o propósito daquela tecnologia. Vai depender da espessura do canal de comunicação e do meio físico que consegue suportar. Por exemplo, o ar vai ter uma quantidade de frequências que eu vou conseguir explorar. Os pares metálicos, outra. A fibra ótica, o vidro, né? Bastou pensar num meio diferente, eu tenho uma espessura que eu consigo suportar para fazer a largura de banda dos nossos canais. E por fim, ainda vai ter o comprimento do meio. O comprimento do meio vai ser determinado de acordo com as próprias incidências de perturbações que vão atenuar ou vão prejudicar o processamento do sinal até um certo limite que eu consigo ainda processar ou analisar esse sinal. Então, por exemplo, o comprimento do meio vai limitar inclusive a distância máxima entre os meus receptores e os meus transmissores. Por exemplo, um par cobreado vai chegar no máximo a 100 metros de distância entre o transmissor e o receptor. Na fibra ótica isso pode se prolongar até 50 quilômetros. No ar isso pode ser reduzido para pouquíssimos metros e, dependendo da técnica que é utilizada, para muitos quilômetros. Então, até isso é importante. As técnicas também utilizadas também influenciam o comprimento que nós conseguimos alcançar dentro do meio. E isso tudo a gente vai acabar vendo mais para frente e a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas agora, por essa aula, apenas vamos ficar com o conceito de largura de banda e a definição de que os sinais são limitados, que eu não vou conseguir transmitir infinitamente. Eu vou precisar definir essa largura de banda, inclusive, para processar o sinal. Isso é super importante. Obrigado, pessoal!